Efésios, capítulo de número 4, e nós vamos fazer leitura de 2 versículos somente, o versículo 11 e o versículo de número 12, para a nossa meditação do nosso encontro, da nossa reflexão a respeito da liderança. Diz assim a palavra: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Meus queridos e amados, diante desse texto bíblico da palavra do Senhor, a qual nós estamos aqui compartilhando nesse nosso encontro Ministério com Excelência, nós queremos aqui estar trazendo para você, diante desse nosso, desse momento que nós estamos lidando aí, tratando sobre relacionamentos e sintomas intrigantes na liderança. Nós vemos uma série tratando desses questionamentos, dessa situação, dessa realidade no ministério e dando sequência, dando continuidade dentro desta visão que nós estamos aí tratando sobre os princípios de sucesso no relacionamento da liderança. E nós estamos na nossa terceira parte dentro dessa revelação, dessa meditação, dessa reflexão a respeito do ministério com excelência. Então nós queremos aqui dentro desse texto que Paulo fala, interessante nós frisarmos aqui, que no Novo Testamento ele, de uma forma abrangente, define diversas formas de ministério a ser desempenhado dentro do âmbito da igreja. Então, quando a gente começa a entender e somos confrontados com essa revelação da palavra para o entendimento sobre o chamado, sobre o ministério, sobre uma vocação ministerial, nós somos aqui realmente direcionados para esta visão. Então, nós observamos aqui que no âmbito da igreja, comparando com os diversos textos apostólicos, nós entendemos que de uma forma genérica, de uma forma bem pautada, ok? Atua no corpo de Cristo dois tipos de ministério. Isso nós vemos dentro da interpretação neotestamentária do Novo Testamento, tá? Nós encontramos justamente esses dois tipos de ministério. Então, dentro desses dois tipos de ministério, nós observamos aqui, caracterizamos o seguinte: primeiro, um ministério específico, um ministério específico, e esse ministério foi o que nós relatamos dentro do texto, que foi o texto introdutório nesse momento, nesse nosso momento que estamos aqui compartilhando e a nossa reflexão. Então observe bem, o ministério específico dado a alguns para promover o aperfeiçoamento do corpo, conhecido como dons ministeriais, tá? Dons ministeriais, isto é, quando destaco aqui esta questão líderes espirituais, tá? E nós já estamos fazendo uma distinção a respeito justamente da classe de pessoas que são chamadas, e que recebem total suporte bíblico, total suporte da parte do próprio Deus para poder desenvolver o ministério com excelência, porque a proposta justamente é entender e nos prontificar a realmente desenvolver esse ministério com excelência. Então, nós observamos líderes espirituais, tá? Dotados de dons com a função dupla. De quê? Primeira função, promover aperfeiçoamento dos santos. Promover aperfeiçoamento dos santos. O que quer dizer isto aqui, amados? Não é para o nosso próprio benefício. O exercício do ministério não é para o nosso próprio benefício. O exercício do ministério é para que nós venhamos colocar em prática para poder atender a necessidade da igreja, dos santos, do próximo. Essa é uma verdade. É por isso que se constitui um grande desafio o exercício de um ministério com excelência. E aqui nós encontramos esse é o primeiro ponto que realmente traz essa característica de definição, que vai falar desse aperfeiçoamento. Segundo lugar, preparar
Vamos ver aqui. Preparar o povo de Deus para o serviço do Mestre, sendo uma dádiva do próprio Cristo ao seu corpo, a igreja. Tá? Então, essa é a dupla função que é estabelecida por um exercício naquilo que caracteriza o ministério específico, que são os dons ministeriais. E a ênfase paulina aqui, realmente, que traz essa, que vai especificar todo esse contexto que nós lemos aqui, né? Vou repetir novamente. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento dos santos. Então nós observamos aqui, outro ministério é o ministério de caráter geral. É um ministério de caráter geral. E esse ministério de caráter geral, ele vai tratar justamente a um âmbito direcional a todos os cristãos, a todos os crentes. Por quê? Porque realmente nós observamos que esse ministério de caráter geral é identificado como serviço. É identificado como serviço. E esses serviços aqui nada mais é do que os dons espirituais, né? São os dons funcionais, os talentos que nós entendemos e compreendemos como os dons espirituais. Então, dentro dessa perspectiva bíblica, nós compreendemos e começamos a nos moldar pelo Espírito de Deus para exercer o ministério com excelência. Esta palavra é para você. É para você que realmente exerce esse ministério. É para você que tem uma liderança. É para você que tem uma chamada. É para você que é uma pessoa escolhida ou escolhida por Deus. Essa chamada que arde no teu coração, na tua vida, é uma chamada direcionada pelo Espírito Santo. Está sendo testificada pelo próprio Espírito. Então, que neste momento você venha entender esta palavra e venha abraçar o chamado de Deus para a tua vida, em nome de Jesus Cristo, e não desista. Não desista desse projeto de Deus, ok? Então, dentro desse texto, nós queremos aqui vinculá-lo, tá? Nós vamos vincular este assunto dentro dessa revelação que nós estamos tratando sobre os relacionamentos e sintomas intrigantes na liderança. E nós estamos pautando e trazendo aqui várias situações e princípios, né? Princípios, nós vamos continuar, tá? Vamos continuar a respeito desses princípios que são moldados pelo caráter de maturidade na vida de uma pessoa que exerce liderança. Obreiro, você que é líder de departamento, você que tem um chamado específico de Deus, que foi dotado por uma autoridade espiritual para poder desenvolver esse ministério, que você venha receber esta palavra no teu coração e venha guiar, ser guiado pelo Espírito Santo de maneira palpável nessa trajetória, ok? Nós já tratamos aqui nos nossos encontros. São 14 princípios, mas nós já tratamos do nosso encontro do princípio da lente, princípio do espelho, princípio da dor, princípio do martelo, princípio do elevador, princípio da troca de papéis, princípio do aprendizado, nós já tratamos sobre o princípio do garimpeiro, princípio do fundamento, princípio da circunstância e também o princípio da paciência. Então, todos esses princípios nós já tratamos de uma forma bem específica e fizemos uma aplicação pessoal para que realmente nós possamos desenvolver esse ministério com excelência, ok? E nesse exato momento nós vamos dando aqui sequência, continuidade, nós vamos estar vendo um outro princípio que é fundamental, de suma importância para realmente nós desenvolver o nosso ministério com excelência. Precisamos ser pautados para essas verdades espirituais, ok? Então vamos lá. Nós vamos tratar nesse momento, dando sequência, ao princípio do bumerangue. Princípio do bumerangue. Vamos entender já o que significa esse princípio. Olha só. Quando ajudamos os outros, né, nós estamos ajudando a nós mesmos. Esse é o princípio do bumerangue. Nós precisamos entender. Pense nos outros em primeiro lugar. Foque no seu investimento, não no resultado do que aquilo pode trazer. Descubra o potencial dos outros. Ajudar é um segredo dos vencedores e das pessoas que são saradas.
É o segredo das pessoas que são abençoadas, né? E eu sempre costumo dizer, e eu quero pautar esse ponto de interpretação, destacando aqui essa questão de pessoas abençoadas, porque verdadeiramente o significado, o sentido de uma pessoa abençoada não se restringe simplesmente àquela pessoa que tem, àquela pessoa que possui, aquela pessoa que está adquirindo, aquela pessoa que realmente retém. Não, em hipótese alguma. Quando a gente tem uma visão do âmbito espiritual, para entender isso, nós compreendemos que verdadeiramente abençoado é aquele que compartilha. Eu não posso sintetizar, eu não posso conceituar que eu sou o fim da bênção em mim mesmo. Não, tem pessoas que estão orando para receber a bênção, aí recebe a bênção e fica simplesmente com ele ou com ela, como se estivesse já declarando ou até mesmo testificando que ele é o fim da bênção, não. Mas quando nós entendemos aqui, a continuidade verdadeiramente vai estabelecer esse compartilhamento. Então, abençoado é aquele que compartilha. Se você é uma pessoa que compartilha, você é uma pessoa abençoada. Então, dentro desse princípio, nós observamos que o segredo, tá? O segredo dos vencedores e das pessoas que são realmente abençoadas, daquelas pessoas que compartilham, né? Esse realmente gera dentro de nós esse entendimento. É por isso que nós definimos e entendemos que esse é o princípio conhecido como o princípio do bumerangue. O princípio do bumerangue. Outro princípio aqui muito fundamental para a vida, né, de um obreiro, de um líder, ou aquele que é dotado de uma autoridade espiritual, que venha colocar, ou que queira colocar em prática para o exercício do seu ministério, é o princípio da parceria. Amados, olha só, trabalhar junto com outras pessoas aumenta as possibilidades de alcançar o seu alvo, de alcançar os seus objetivos. Nós precisamos entender dentro desse prisma, dessa visão espiritual, o entendimento a respeito de viver em parceria, né? De trabalhar em parceria. Todo líder deve saber trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. Agora, quando eu trato essa forma específica equipe, né, eu já quero fazer aqui uma distinção para o entendimento, porque a palavra equipe é uma coisa e a palavra equipe é outra coisa. E nós temos observado pessoas que estão desenvolvendo o seu ministério simplesmente centralizando tudo em si mesmo. E nós temos que entender dentro desta visão, para poder exercer o ministério com excelência, há uma compreensão, há um entendimento, há um posicionamento, há um conceito, há uma flexibilidade para poder entender o que a Sagrada Escritura, dentro de uma direção, realmente vai pautar, o que significa, qual o padrão, qual o paradigma, qual o modelo, qual a receita ideal para poder desenvolver o ministério com excelência. Então nós observamos aqui dentro desse princípio, que é o princípio da parceria, que todo líder deve saber trabalhar em equipe, tá? Tem que saber trabalhar em equipe, ok? Ser concentrador, solitário, egoísta e vaidoso não leva o líder a lugar nenhum. A lugar nenhum, não tem como. A pessoa ela precisa saber redirecionar verdadeiramente o percurso, a trajetória do seu ministério, se ela está andando para esses caminhos totalmente que são contrários às determinações da palavra, que são contrários ao que Deus tem estabelecido, a luz do evangelho para a nossa vida. Você precisa, mais do que nunca, buscar o entendimento e redirecionar para viver uma vida em vitória, exercendo o ministério com excelência. Então, todo líder, ele deve saber organizar uma equipe, compartilhar autoridade, conhecer o valor dos outros, confiar nas outras pessoas e ajudá-los a crescer. Porque, logo, sem sombra de dúvida, este é o princípio da parceria. Então, olha só que aqui há 5 pontos característicos que são pautados, sublinhados, destacados para poder entender esse princípio.
Primeiro, como eu falei para vocês aqui, o líder deve saber, primeiro, olha só os 5 pontos. Organizar, compartilhar, reconhecer, confiar e ajudar no crescimento dos outros. Isso aqui tem que ser fundamental. O princípio verdadeiramente da parceria vai gerar, vai estabelecer e criar esse padrão de equilíbrio no exercício do nosso ministério. Uma outra coisa que nós vamos estar tratando, que é o nosso último princípio, né, é o princípio da excelência. Aqui nós passamos ao nível mais elevado. Quando tratamos os outros melhor do que eles nos tratam. Esse é o princípio da excelência. Isso é, o que Jesus, essa realidade, essa revelação, é o que Jesus denomina, o que Jesus chama de segunda milha. Será se realmente nós estamos sendo flexíveis para poder entender isso? Será se nós estamos apresentando o nosso ministério com excelência diante do Senhor? Paulo falou a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem medo de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Será se realmente nós estamos nos apresentando de tal forma que verdadeiramente nós seremos aprovados pelo Senhor, como Paulo falou? Paulo disse, olha, eu glorifico ao meu Deus, porque Deus tem me tido como fiel e Ele me colocou no ministério. Ou seja, essa fidelidade dentro de uma expressão da nossa praticidade no exercício do nosso ministério, verdadeiramente está pautando uma convalidação do nosso chamado divino na presença do Senhor. Então, esse princípio, né? Esse princípio aqui a respeito, que é o princípio da excelência, há alguns pontos que nós podemos caracterizar para pensamento. Por exemplo, só pessoas nobres tratam os outros melhor do que os outros nos tratam. E é isso que Deus tem realmente escolhido para nós que somos obreiros, líderes, pessoas, homens e mulheres chamadas para poder exercer esse ministério. Será que realmente nós estamos vivendo isso na nossa vida? Olha só, o apóstolo Paulo afirma que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, podemos seguir o pior caminho, né, que é tratar o próximo pior do que ele nos trata. Nós poderemos seguir o caminho intermediário, tá, que é tratar os outros como os outros nos tratam, tá? Ou então nós poderemos escolher o caminho que é determinado por essa visão do princípio da excelência, tratar melhor do que eles nos tratam. Como é que você está encarando no exercício do ministério a tua chamada? Você está escolhendo o pior caminho? Você está pautando num caminho intermediário? Ou você está realmente buscando o caminho da excelência? O princípio da excelência para a sua vida, para o seu ministério? É isso que as pessoas estão precisando. É isso que as pessoas estão aguardando que sejam correspondidas dentro desta visão. E nós estamos aqui para isso, irmãos. Nós falamos desde o início dessa reflexão ministerial de que a nossa chamada não é para o nosso próprio benefício, não. É simplesmente para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o sacrifício é luta é guerra é batalha é desafiador mas o Senhor nos chamou para isso, então vamos fazer com alegria, porque Deus verdadeiramente vai recompensar. Você lembra lá do que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58? Ele diz, portanto, meus amados irmãos, sedes constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho em Deus jamais será em vão. Ou seja, há uma recompensa. Se você está fazendo para Deus, tem uma recompensa. Se você realmente está aplicando para o Senhor, há uma recompensa nisto tudo, ok? Não é simplesmente porque você vai fazer, está fazendo para Deus, mas eu quero fazer para poder me aparecer. Não, faça para glorificar o nome do Senhor, alright? Então vamos seguir aqui dentro da interpretação. Vivemos em um tempo, essa é uma realidade, nós vivemos em um tempo de muito preparo intelectual, né? Isso aqui é notório, né? Muitos recursos, muitas pesquisas, muitas pós-graduações, mestrados, doutorados, amém por isso, né? Temos líderes preparados, experientes, graças a Deus por isso, mas infelizmente, continuamos tendo pessoas desequilibradas liderando o povo de Deus.
Infelizmente, ainda temos pessoas despreparadas. Agora, há dois pontos que caracterizam o porquê desta questão, né? O porquê desta realidade, o porquê dessa vivência desse tipo de gente que ainda estão na frente, ou que estão desenvolvendo o trabalho, ou enfim, entendeu? O primeiro ponto que eu posso, que eu posso aqui pautar para que a gente possa aqui meditar ou buscar de Deus uma visão a respeito disso, é a própria pessoa, é o próprio obreiro, né? É aquele tipo de pessoa que não se interessa nunca para poder buscar um crescimento, para poder se desenvolver, entendeu? Se acostumou a viver simplesmente nesta inércia e não está buscando um aperfeiçoamento, uma reciclagem para a sua vida e continua vivendo dentro desse jeito. Tá? Vai vivendo desta forma, Agora, em contrapartida, há também uma outra questão, uma outra razão por que dessas situações, né? E a outra contrapartida é simplesmente de lideranças, né? Verdadeiramente liderança que não investe na vida desta pessoa, né? Que não abre mão, que realmente não exercita o princípio da parceria, para poder ajudar, para poder auxiliar, para poder respaldar, para poder investir, para poder realmente estar ali, ombreado para um crescimento para a vida desse tipo de pessoa. Então, há esses dois pontos de característica que nós temos que entender, né? Mas levando a realidade é que, infelizmente, ainda há pessoas como essa que estão lidando, né? E em outro encontro nós vamos estar falando a respeito de certo tipo de obreiros em relação à obra de Deus e nós vamos tratar com mais detalhe, ok? Mas dando sequência aqui, observe bem, líderes equilibrados são líderes sarados que respeitam os outros como pessoas e também como as suas próprias ideias. São aqueles que sabem valorizar os outros, que não perde o controle com facilidade. Líderes equilibrados não são movidos pelos que os outros pensam da sua própria vida, né? Eles têm um alvo e não permite que nada os tire da rota, que os tire do prumo, da direção, tá? Da visão, do rumo que a palavra de Deus estabelece, que o seu chamado verdadeiramente lhe motiva a prosseguir dentro dessa trajetória. Então, meu amigo obreiro, você que é chamado por Deus, eu entendo, tem luta, tem guerra, tem batalha, mas uma coisa que alegra o nosso coração, fortalece e deixa compacto esse nosso sentimento, essa nossa chamada, esse ministério, é verdadeiramente a vocação, o chamado que não é do homem, mas o chamado que é de Deus. Que nós possamos entender isso. Enfim, dentro desta visão, né, nós estamos precisando realmente de líderes que aprendam como Jesus a serem líderes equilibrados, pessoas equilibradas, tá? Um padrão de excelência para desenvolver o seu ministério. E esse padrão de excelência, alguns tópicos aqui nós vamos só frisar para que a gente possa aqui já estar resumindo esse nosso momento ministério com excelência, ok? Primeiro, olha só, padrão de excelência para desenvolver o seu ministério. Dentro do quê? Dentro dessa visão que nós estamos tratando dos princípios de sucesso, tá? No relacionamento da liderança, tá? Que é um contexto que é inserido dentro dessa gama de reflexão e de pensamento que nós estamos tratando sobre relacionamento e sintomas intrigantes na liderança, ok? Então vamos lá. Quais são esses padrões? Primeiro, influencia as pessoas positivamente. Será se você está influenciando as pessoas positivamente ou você está tentando, a tua forma, a tua reação diante da demanda da vida está realmente gerando o quê? Incerteza, insegurança, desânimo, fragilidade no conceito confiança no chamado, confiança no ministério. O verdadeiro padrão para desenvolver o ministério com excelência, ele vai tratar sobre, dentro dessa questão aqui, influenciar as pessoas positivamente. Segundo lugar, é sensível às necessidades dos seus liderados. Será se realmente você sabe qual é a necessidade do rebanho? Será se realmente
eu sei, você sabe, nós chegamos a esse conhecimento, esse entendimento, e somos flexíveis, ou estão sentindo da parte de Deus um mover para poder atender a necessidade do rebanho, a necessidade daquele que está sobre a nossa liderança, enfim. Será que realmente nós estamos entendendo isso, vendo isso, compreendendo isso, sendo flexíveis a essas questões que o mundo hoje, por conta de tanta luta, estão gerando situações que querem moldar o caráter, querem influenciar no chamado. Nós vimos agora há pouco que realmente o verdadeiro líder equilibrado, chamado por Deus, convicto da sua chamada, entendeu? Eles têm um alvo e nada tem o poder ou vai mudar o seu alvo, né? Então, precisamos entender, ser sensível à necessidade, né, dos seus liderados. Outra coisa, tem tranquilidade para planejar tudo cuidadosamente. Esse é um outro padrão para desenvolver um ministério com excelência dentro dessa realidade espiritual que nós estamos tratando. Então, ter tranquilidade, ou seja, não seja agitado. Não seja um obreiro agitado, um obreiro precipitado, não. Faça tudo no direcionamento de Deus. Tudo de um padrão, né? De um padrão espiritual equilibrado, né? Crendo, confiando, esperando, com aquela paciência, a paciência no Senhor, né? Nós não estamos aqui para julgar, mas realmente, quem sabe, você, meu companheiro, você, minha amiga, você realmente, mas pastor, estou esperando, sim, estou no Senhor, amém. Mas quantas pessoas estão esperando no Senhor, mas não estão com paciência, estão esperando atribulados, agitados, ansiosos, né? Preocupados, e o Senhor não quer que haja esse nível de preocupação, essa situação de preocupação no exercício do teu ministério. Então, esse obreiro, quando ele entende o padrão de excelência do ministério, ele entende isso aqui, ele tem tranquilidade. Receba a tranquilidade em nome de Jesus. Receba essa dádiva de Deus para o teu ministério em nome de Jesus. Outra coisa, ponto 4. Pede ajuda aos outros, ou seja, esse obreiro, ele desenvolve o sentimento de humildade, né? O sentimento de humildade. Irmão, tem um obreiro que, pelo amor de Deus, ele é o super-homem, o Aquaman, o que pode, faz, acontece, sabe, que é todo cheio de milagre, me deixe, me solte. Pois é, não há humildade. Como é que nós vamos exercer um ministério com excelência se realmente nós não estamos desenvolvendo esse sentimento de humildade? O próprio Cristo nos dá esse exemplo de sermos humildes, né? A humildade é verdadeiramente a espinha dorsal que vai gerar essa vida no ministério, a vida no chamado do obreiro, da obreira, daquele que exerce autoridade pelo poder da palavra do Senhor. Outra coisa que nós podemos aqui também pautar, ou seja, ponto 5, motiva os outros, elogia e reconhece o valor de cada um. Eu já comentei nos nossos encontros, irmãos, não tem perigo nenhum, não há mal nenhum, né? Quantos obreiros que estão precisando, irmãos, o que custa? Você chegar para aquele que está sendo, que é o seu liderado, você chegar, meu irmão, que trabalho maravilhoso você está desenvolvendo, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor, isso continue muito bem, parabéns, que Jesus continue te abençoando, te dando força, aquela palavra de incentivo, de ânimo, como é maravilhoso, irmãos. Mas tem pessoas que ficam naquela, não, glória só para Deus, se você falar, você vai se exaltar. Irmão, quem realmente é convertido, quem realmente foi resgatado pelo Calvário, está na cruz, está ali com Cristo, sentimento de Cristo, ele sabe que aquele momento, ele sabe lidar com esse tipo de elogio, porque ele sabe que aquilo ali nada mais é para glorificar a Deus, tá? Em reflexo, o seu trabalho prestado com amor, com alegria, com dedicação, com humilhação, muitas das vezes com muito sacrifício, pagando muito preço, mas Deus tem reconhecido. O próprio Jesus, ele reconheceu, né? Ele reconheceu o trabalho dos seus discípulos. Lembra lá quando os discípulos saíam e que voltaram alegres, trazendo um relatório do campo missionário, falando, olha, os demônios se submetem, aconteceu isso, aquilo, outro e tal. E Jesus olha para eles, entendendo aquilo, diz a Bíblia, que Jesus chama-os para o lugar deserto para repousar.
O que significa isso? Significa que Jesus reconhece o chamado, que Jesus reconhece o ministério, que sabe que não é fácil, que o preço é caro, e que muitas das vezes nós cansamos sim. E Jesus, naquele sentimento, ele estava dizendo: eu reconheço o chamado, eu reconheço o sacrifício, eu reconheço o que foi desprendido para poder realizar a minha obra, eu reconheço, vocês estão cansados, eu sei o que é isso. Jesus sabe o que é isso. E nesse momento ele traz essa palavra ao teu coração para te dizer que ele reconhece o teu chamado, o sacrifício, o preço que você tem pago por esse chamado, o preço que você tem pago por esse ministério, que muitas das vezes não é valorizado, não é reconhecido, que muitas das vezes é mal interpretado ou interpretada, mas em nome de Cristo descansa no Senhor, porque esse chamado é de Deus. Deus vai respaldar, Deus vai amparar e vai cuidar do teu chamado. Glória ao nome do Senhor. Então, entendendo aqui, voltando ao nosso outro ponto de interpretação, outra coisa que observe aqui, ponto 6. Não oprime as pessoas. O padrão de excelência para que desenvolve esse ministério, ele não oprime, não. Sabe por quê? Porque o verdadeiro líder, ele respeita as pessoas que são chamadas. Ele reconhece o chamado, aquela pessoa que tem um ministério que é respaldado pelo próprio Deus. Ele reconhece, ele respeita, ele entende, ele compreende essa verdade, né? Então é isso que realmente traz ao nosso coração essas convicções. Outra coisa que nós podemos observar aqui. Ponto 7. Ele promove a unidade dos seus seguidores, formando um grupo de apoio ao seu trabalho. Então, o que nós entendemos com isso? Nós entendemos isso aqui sobre a unidade. A unidade. Há um certo testemunho de... era uma Olimpíadas, né, de pessoas que tinham a síndrome de Down. Então, era uma Olimpíadas, eles iam correr, né? Eles estavam todo mundo correndo, deu o início da largada, todas aquelas crianças correndo, aquelas pessoas correndo com a síndrome de Down. De repente, uma daquelas crianças tropeça e cai. E as outras passam correndo, de repente, instantaneamente, todas elas param, olham para trás. E quando vê a amiguinha caída no chão lá, meia chorando, todos eles voltam até aquela criança. E quando chega diante daquela criança, elas pegam, levantam, todas elas dão as mãos e começam a prosseguir todas juntas, de mãos dadas, até a linha de chegada. Sabe o que nós aprendemos com isso aqui? Que melhor do que vencer só é você vencer em equipe. Essa é a visão, esse é o ensinamento, essa é a interpretação que nós recebemos e isso é o que está no coração de Deus para que a gente possa aplicar no nosso ministério, na nossa chamada, no exercício, né, do chamamento de Deus na nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ou que espécie de obreiro nós seremos? Ou que espécie de chamada é esse que realmente não pontua a questão de compaixão, de amor, de unidade? Não, nós somos uma igreja relevante que vivemos uma vida em unidade no corpo de Cristo Jesus. Foi para isso que nós somos chamados. Então vamos exercer essa unidade. Vamos exercer essa unidade. Outra coisa aqui que nós entendemos, ponto 8. Aprender através da liderança. Irmãos, meus queridos, olha só, a vida ministerial é um eterno aprendizado. A cada dia nós vamos aprendendo mais um pouquinho, e assim vai. E esse é o nosso caminhar, essa é a nossa trajetória. Enquanto a gente vai absorvendo todo esse conhecimento, ele vai se dissolvendo em uma ação de praticidade, e nós somos moldados por Deus, sentimos essa motivação para poder exercer esse ministério, aplicar, né? Aplicar e realizar a obra do Senhor. Outra coisa interessante aqui, compartilha a sua autoridade com a sua equipe. Então, há um momento de unidade, né? Isso aqui são pontos que realmente estão pontuando e são de suma importância e fundamental para realmente você que é obreiro, que quer desenvolver o ministério com excelência, você que é líder de departamento na sua igreja, na sua comunidade, enfim, quer exercer
esse ministério com excelência, você tem que pontuar esses critérios que nós estamos compartilhando com vocês aqui, tá bom? Outra coisa também que nós podemos aprender aqui é o ponto 9. Ponto 10. É disposto a enfrentar mudanças. Sabe por quê? Esse ponto aqui é muito fundamental, porque esse obreiro, ele entende o princípio da obediência. Logo, ele é flexível a mudanças. A mudanças sem murmurar. É ou não é estreito esse ponto aqui? É muito estreito, Mas realmente aquele que tem um chamado, ele entende esse princípio. Então ele aceita adorando, glorificando e exaltando ao Senhor. E o que realmente vai caracterizar essa ação de mudança simplesmente é essa aceitação, né? Aceitação. Então, recapitulando aqui, tá? Esse obreiro, para um padrão de excelência, para ser desenvolvido no seu ministério, ele está disposto a enfrentar mudanças, porque ele entende o princípio espiritual de obediência, tá? É flexível essas mudanças e ele não murmura. Ele dá glória, como eu sempre digo, glória misturado com aleluia. Então essa é a verdade ministerial. Essa é a palavra que, aplicada dentro de um contexto bíblico, nós começamos a exercer, vamos extrair toda esta essência ministerial para a nossa vida e colocar em prática, porque não é para o nosso benefício, não é para o nosso benefício, é para o aperfeiçoamento dos santos que a palavra nos orienta. Outro ponto interessante aqui, presta conta da sua liderança. Um padrão de excelência para desenvolver o ministério com excelência, ela também pontua essa questão. Ele pontua essa característica, esse critério, como você queira entender, tá? Outra coisa, ouve muito e fala pouco. Irmão, tem obreiro que não te dá nem espaço para respirar. Meu Deus do céu, né? Tem que ter esse momento de simplicidade, de humildade, de entender. Né? Tem momento, então, isso aqui é só um ponto característico para que a gente possa aqui buscar uma revelação, uma interpretação de Deus para momentos que precisam na nossa vida ser filtrada, tá? Momento que precisa ser filtrado, tem que ser reciclado também, para que a gente possa, a cada dia, estar vivendo em novidade de vida, não só no nosso cotidiano, na nossa praticidade de vida, mas no nosso chamado, no nosso ministério também. Outro ponto interessante aqui é que não tem medo de perder o seu posto. Por quê? Porque ele tem confiança no seu chamado. Você precisa ter confiança no seu chamado. Você precisa realmente entender, aleluia, verdadeiramente essa tratativa aqui que nós estamos aqui respaldando, que nós estamos aqui sublinhando a respeito do chamado, porque, meu querido, se você é uma pessoa chamada, não se preocupe. Ainda que alguém queira ameaçar o teu chamado, ameaçar o teu ministério, não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Por quê? Porque o teu chamado está blindado em Deus, protegido em Deus, guardado no Senhor. Então, que nós viemos absorver todo esse contexto. Tá? Eu tenho uma frase que eu costumo sempre dizer, que é melhor estar no campo, mas no coração de Deus, do que estar no trono e rejeitado pelo Senhor. Né? É a reflexão lá de Davi e Saul. Então, que nós possamos abraçar essa visão do reino, possamos deixar que o Espírito Santo nos conduza através dessa visão do reino e desenvolver um ministério com excelência. Então deixa que essa palavra amiga, esse momento de reflexão, ministério com excelência, para que você venha, em nome de Jesus, ser abraçado por essa revelação, você possa ser alcançado por esta palavra e que em nome de Jesus nós vamos colocar em prática, ok? Para a semana nós estaremos aí com outros temas muito relevantes, né? Muito relevantes, e eu sei que vai ser muita bênção de Deus. Então que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha abençoar o teu chamado, venha abençoar o teu ministério, venha guardar a tua família, e que no decorrer dessa trajetória, no percurso dessa trajetória, você realmente venha a ser uma pessoa feliz por ter exercido o teu ministério com excelência para a glória de Deus. Pai, eu te louvo nesse momento, ó Pai, por esta oportunidade e ministro, Senhor, sobre a vida do meu irmão e da minha irmã.
toda sorte de bênção espiritual. Que o Senhor a cada dia venha estar nos orientando, o Senhor venha estar nos disciplinando pela revelação da tua palavra e nos conduzindo, ó Deus, dentro da tua visão, dentro do teu querer, porque o nosso maior desejo é cumprir bem o nosso ministério, naquilo que se caracteriza ou se pauta, Senhor, o nosso chamado e o nosso ministério. Eu intercedo pela vida de cada um desses obreiros, de cada líder, de cada pessoa que está recebendo esta bênção neste exato momento. Intercedo também pela vida dos missionários que estão no campo, exercendo um trabalho com bastante excelência. Guarda-os e continua derramando da tua graça em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que aonde você colocar as tuas mãos, Deus venha prosperar. E aonde colocares os teus pés, que Deus chegue contigo ali, em nome de Jesus.